Meus amigos, olha aí, ó, Rio Grande do Sul, passando pelo que está passando, e isso se deve, sobretudo, a uma incapacidade das unidades federativas da nossa República, histórica incapacidade de planejamento e tudo mais. Mas não é só. Isso não aconteceu, não acontece só no Rio Grande do Sul, deixando os gaúchos ao relento das forças da natureza. Não, a incapacidade da União, dos estados, dos municípios, se vê, de uma maneira geral, por todo o Brasil. Agora, a União, e me refiro então ao Executivo Federal, que quem manda é o presidente e a sua estrutura, a Concrase, a União Federal, lhe cabe ser bastante cobrada e criticada, sim, por que não? Neste momento, ou seja qual for o momento em que, por conta da ausência de planejamento, naquela fatia que lhe cabe, as pessoas fiquem mais vulneráveis aos desastres. E por que isso? Porque, vocês sabem, o Estado brasileiro é um Estado, do ponto de vista de arrecadação e distribuição dos tributos, um Estado bastante centralizador e cada vez mais, agora a tal da reforma tributária, que até o cavalo de Troia, governador de São Paulo, apoiou a reforma tributária deste governo. Acabou tornando, então, com essa reforma tributária, dando mais poder, turminando ainda mais a capacidade de arrecadar e também de distribuir centralizada no governo federal. E aí, este governo que está aí, por exemplo, faz a festa. Estou querendo dizer o que com essa introdução, pessoal? Vejam, são muitos os fatores que levam a colapsos como esse do Rio Grande do Sul. Mas nós sabemos, a situação do Rio Grande do Sul, ou seja, essa vulnerabilidade das pessoas às intempéries por conta da falta de planejamento das nossas autoridades, não é um fato isolado do Rio Grande do Sul. E esse tipo de coisa que está lá estourando pode estourar em vários outros pontos do Brasil. Por que estou dizendo isso? Porque me parece que buscar superar, ou mesmo no primeiro momento amenizar, este déficit de planejamento, de estrutura, de infraestrutura da nossa nação, me parece que esse deveria ser o principal desafio de um poder executivo federal dito responsável, dito saudável, vamos dizer assim. Mas parece que não. Infelizmente parece que as prioridades, passa tempo, entra tempo, e as prioridades do Executivo Federal, que por força da Constituição cabe a ele o estabelecimento de algumas políticas norte, né, do nosso Estado Federal, parece que as prioridades continuam sendo prioridades que nos deixam a todo órfãos de discernimento e fragilizados e vulneráveis. Então vejam, olha que interessante. Vejam que numa quinzena, onde o Rio Grande do Sul, e ontem domingo 12, hoje segunda 13 que não é um número bom, as águas voltam a assolar e aumentar mais ainda as dificuldades que já existiam no Rio Grande do Sul. É nesse contexto que nós somos obrigados a lidar com informações desse tipo. Vejam, o governo federal, por meio de uma proposta do Ministério da Cultura, da doutora Margarete Menezes, Sua Excelência Ministra, está aí finalizando uma proposta, né, para ser discutida no Congresso Federal, a princípio na Comissão de Educação da Câmara Federal, uma proposta polêmica, né, de imposição, fala-se promoção, mas imposição do uso da linguagem neutra. Pasmem vocês, olha a prioridade nos ambientes educacionais. Veja, a fonte disto qual é? Isto está na revista Oeste, isso também foi repercutido na revista Veja, portanto, é um fato, é uma informação fidedigna. Inclusive, quem tiver dúvida pode requerer junto
ao site do Ministério da Cultura, pega lá um e-mail, alguma coisa, requerer do gabinete da ministra que lhes mandem esta proposta legislativa desse ministério que visa, então, promover a linguagem neutra nos ambientes educacionais brasileiros pelos próximos 10 anos. Vamos ler aqui essa matéria para nós nos assombrarmos um pouco, porque às vezes é necessário que nós sejamos chacoalhados, assombrados com essas aparições medonhas que surgem em redor de nós. Diz aqui a Revista Oeste, o governo Lula quer linguagem neutra. A proposta da ministra Margarete Menezes inclui ambientes educacionais. Veja que olha que sutil, pessoal. Olha que sutil. Uma proposta que surge no Ministério da Cultura, mas que inclui a promoção, leia-se, imposição da linguagem neutra nos ambientes educacionais. Vocês vão ficar pasmos. A proposta da ministra Margarete Menezes inclui ambientes educacionais e aguarda análise pela Comissão de Educação da Câmara. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, anunciou 30 propostas para discussão no Congresso Nacional como parte do novo plano, reparem, novo Plano Nacional de Cultura para próximos 10 anos. Entre elas, destaca-se a polêmica promoção do uso da linguagem neutra em ambientes educacionais. Caso seja aprovada, essa medida implicaria, reparem bem, se aprovada, essa medida implicará em capacitação de estudantes, educadores. Vou repetir, se aprovada essa medida de inclusão da linguagem neutra nos ambientes educacionais, implicaria na capacitação de professores, estudantes, gestores, para adotarem termos como todes, em vez de todos e todas. Menine, em substituição a menino, informou inclusive nesse sentido a própria revista Veja. A proposta tem causado divisões, segundo a matéria, principalmente entre os setores mais conservadores. O deputado Nicolas Ferreira, presidente da Comissão de Educação da Câmara de Deputados, é crítico ferrenho dessa medida. Já havia, como vereador em Belo Horizonte, conseguido aprovar uma lei que proíbe o uso da linguagem neutra nas escolas municipais. Esta é uma situação tão grave que penso que não deve ficar na discussão da municipalidade. Veja só, a língua, o idioma é uma questão, só os perniciosos ou os intencionalmente analfabetos funcionais buscam não saber de que o idioma se trata de uma questão de soberania nacional. Então não cabe à municipalidade, à estadualidade discutir essas coisas. Não é a Câmara Municipal, não é a Assembleia Legislativa Estadual que tem que discutir essas coisas. Quando se fala de soberania nacional, é o Congresso Nacional que tem que discutir sobre isso. Eu espero que no devido momento o Congresso Nacional sepulte de vez estes projetos que visam degenerar, destruir um pilar fundamental do alicerce de uma nação, do edifício de uma nação, que é o seu idioma. Um país que não conhece a sua história, um país que não conhece a riqueza e a necessidade de manutenção do seu idioma, é um país sem identidade. Um país sem identidade é um país biruta de asfalto. Vai para lá, vai para cá. Vai parar, vem para cá. É um país sem identidade. Nós estamos vivendo mundialmente, e nós estamos dentro do mundo, uma investida de certos setores ditos progressistas visando degenerar a cultura ocidental. Família, idioma, soberania, nacionalidade, patriotismo, história dos povos estão sendo bombardeados por elementos que visam tornar líquido tudo isso para implantar em pautas inimagináveis. Vocês sabem disso. Pois bem, então eu termino finalizando o seguinte. Resumindo, o governo Lula está gestando dentro do Ministério da Cultura 30 propostas para implementar num plano de 10 anos para a cultura nacional. Quero implementar logo um plano de 10 anos para a cultura nacional. É a mais polêmica. Eu creio que essa é o principal foco. A mais polêmica. A implantação da linguagem neutra nos ambientes educacionais. Isto é muito grave. Eu espero que a população, junto com seus representantes, espero que os representantes, junto com a população, possam
entender e lutar para, como eu disse, sepultar essas propostas maluques. São tempos muito difíceis, muito difíceis. A sanidade social e mesmo individual das pessoas, sanidade mental, vem sendo atacado. É um grande projeto. Um projeto de medidas distrativas para desfocar a população daquilo que verdadeiramente importa em torno de questões graves, mas que são distrativas, enquanto talvez coisas mais graves estejam sendo gestadas e implantadas sem que nós nos apercebamos disso. Curtam aí essa live, deixe seu like, inscreva-se, considere também se tornar membro do canal para acessar os nossos mini cursos.